Tem uma outra pergunta da Dulce aqui, Dulce Vieira. Vamos lá, Vou repetir Dulce. minha pergunta. Doutor Leonardo, é crime dirigir alcoolizado, mas muita gente tem morrido por motoristas alcoolizados. O mesmo motorista às vezes é julgado por crime culposo. E não é, né? Nossa, não. É mais uma vez, vamos lá. É uma pergunta por vez aqui, tá? Um abraço, Dulce. Vamos lá, uma pergunta por vez. É crime dirigir alcoolizado? É crime. Dependendo de qual for o grau de alcoolemia no sangue do indivíduo. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 306, ele fala que é 0,3 decigramas por litro de ar alveolar. Nossa, que difícil. Parte técnica. Nossa, é o bafômetro. Então ele sopra lá o etilômetro, né? Uhum. E se der ali para ele que ele tá com 0,3 ou mais, ele pratica então, desculpa. Ele pratica então o crime de direção de condução de veículo automotor sob a influência de substância psíquica, né? No caso, o álcool. Então é crime sim, nessa circunstância. Aí, o que ela está perguntando para mim é: ele dirigiu e matou alguém alcoolizado? Ele dirigiu e muita gente, né, tem morrido por motoristas alcoolizados. Então, nessa situação, ele não vai responder pelo artigo 306. Porque o artigo 306 é um crime de perigo. O mero fato dele dirigir embriagado acima de 0,3 é uma situação que a sociedade não tolera. A sociedade não tolera isso. Independentemente dele atropelar, matar alguém ou não. A sociedade não tolera. É um risco que a sociedade não tolera. Ele está colocando a sociedade num perigo que não é tolerado. Então é o que a gente chama de crime de perigo. Isso é técnico. Existem os crimes de resultado, que é quando acontece a lerda, a agada, vamos colocar assim, né? Quando dá ruim. Então vamos lá. O sujeito ele está dirigindo embriagado com 0,97. Mais do que 0,3, muito mais, o triplo. 0,97. E ele então ele já está enquadrado no 306. Ele atropela e mata alguém. Doloso ou culposo? Porque se culposo for, ele vai cair lá no 302, que é o que ela falou, no culposo. Culposo. Ou ele pode ter caído no doloso, tá? Essa é uma questão técnica. Essas são perguntas técnicas, veja só. Eu quero fugir do tecnicismo e eles fazem perguntas técnicas. Existe uma diferença no direito penal entre a culpa consciente e o dolo eventual. A culpa consciente é o danou. E o dolo eventual é o dane-se. Né? Então, basicamente, qual que é a diferença? Imagina que um sujeito totalmente imprudente, acabou de tirar a carta, 18 anos, queira tirar uma fina de uma velhinha. Ele vai lá e vai tirar uma fina de uma velhinha. Aí ele pega e acaba atropelando a velhinha. O que ele vai falar? O que ele vai falar? Danou. Imagina um outro indivíduo que está super atrasado, vê a velhinha atravessando e fala: se atropelar, atropelei. É o dane-se. Então, basicamente, a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é entre o dane-se e o danou. Vamos voltar aí para a circunstância que ela falou. A gente vai analisar. O fato de só estar dirigindo alcoolizado, por exemplo, com 0,3, atropelar alguém, é uma circunstância por si só que já infringe o dolo? Na minha opinião, não. Tá? Mas outras circunstâncias que eu já fiz, eu já fritei no dolo eventual. Porque para mim não é uma circunstância que a pessoa tá pouco que ela fala: nossa, fiz porcaria, sabe? Nossa, fiz porcaria. Não. Nesse caso a pessoa pega e ela fala: danou. Dane-se, na verdade, dane-se. Dirigindo em alta velocidade, na contramão, com 1,07 decigramas de álcool por litro de ar alveolar. Eu já peguei 1,27. Já peguei 1,27. A pessoa está extremamente alcoolizada.
Ela não tem condição. Então você tem que analisar essas circunstâncias. Atropelou em cima da calçada, eu não perdoo. Quando é em cima da calçada e tá muito bêbado, é dolo eventual. Então você tem que analisar aqui um complexo de situações para poder falar, essa pessoa simplesmente tocou o dane-se, né? Ou essa pessoa, ela só agiu por imprudência, por imperícia, por negligência, né? Ela atropelou alguém porque ela estava bêbada, mas 0,3, né? Diminuiu o reflexo dela e tudo mais. Então, pegar e por si só pelo simples fato da pessoa estar alcoolizada, falar foi dolo eventual, né? É um pouco complicado. É um pouco porque você está punindo a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela fez. Então você tem que analisar as circunstâncias. Você tem que olhar as circunstâncias para pegar e falar, realmente essa pessoa tocou ou essa pessoa só foi negligente, tá bom? Uhum. E doutor, no meio de um inquérito pode mudar de doloso para culposo? Pode, claro. No relatório final, porque o inquérito ele se inicia de uma forma, nós vamos investigando durante o transcorrer do inquérito e depois ao final o delegado, quando ele já acha que já exauriu tudo aquilo que se podia investigar, ele fecha o inquérito e encaminha um relatório final para o membro do Ministério Público. Tá? Dentre o que ele vai relatar ao final, ele vai fazer a correta análise de qual crime ele vai colocar. E dentro dessa análise entra sim também a questão do doloso ou culposo. Isso é cambiável até o relatório final. Tá bom? Entendi. E o promotor pode entender, inclusive, de outro jeito. Que não vincula. O delegado não vai vincular. E o juiz pode entender ainda de um terceiro jeito. E o desembargador lá em cima de um quarto jeito. E um ministro do STJ de um quinto jeito e o ministro do STF de sexto jeito. Então veja só como o direito é plural. É por isso que eu falo, nossa, o doutor é muito técnico, né? Tal, mas é porque são questões que parecem pequenas, de fácil solução, e não são. Direito não é matemática. Eu queria muito vir aqui e falar, não, nesse caso é doloso. Acabou. Mas não é assim. Interpretação, né? Não é assim que funciona, infelizmente.